quais os riscos de um procedimento anestésico? Paloma, eu gosto dessa área de anestesia. Gosta pouco, né, Luiz? Então, imagina. Inclusive, escrevi recentemente de uso interno nosso da clínica, né, que a gente fala que são os procedimentos, e eu que escrevi a parte anestésica. Paloma, primeira coisa que você tem que entender é que todo paciente, quando vai para um procedimento que envolva anestesia, quando eu estou falando um procedimento, Paloma, eu não estou falando somente de cirurgia. Qualquer procedimento. Ele foi lá cauterizar uma verruguinha. Ele foi lá limpar o dentinho. É um procedimento, tá? Então, geral, cirurgia ou um procedimento menos invasivo. Que envolva anestesia, existe risco, tá? Dentro da anestesia, Paloma, nós escalonamos em asa, que a gente fala. Então, a escala vai de asa 1 até asa 6, tá? E nessa escala, a gente consegue quantificar os riscos desse paciente e qualificá-lo também, tá? Então, sem dúvida, quando a gente classifica o paciente entre asa 1 e asa 2, sem dúvida, tem menos risco de óbito, mas existe o risco mesmo assim. Então, o que seria um paciente asa 1? Para você entender, seria um paciente que foi para um procedimento como uma castração, como um procedimento de limpeza uma profilaxia dentária, uma limpeza de tarto. Exato. Então, esse paciente seria um asa 1, tá? Então, existe risco? Existe. Muito menos do que um paciente asa 5, um paciente asa 6. O que seria um paciente asa 5, mais ou menos, para você entender? Seria um paciente que teve um trauma torácico, uma fratura de costela, alguma coisa nesse sentido, ou um TCE. Paciente que está com uma infecção generalizada. Uma sepsis, entendeu? Então, até deixa eu explicar. TCE é trauma crânioencefálico, tá? Então, um paciente desse, ele é classificado entre asa 5 e asa 6, o risco de óbito dele é altíssimo, tá? Então, lá na Leal, nós classificamos o paciente. Mas todo procedimento, Paloma, todos existem risco. Inclusive, eu já vi várias vezes em noticiário, pessoa que às vezes foi fazer um tratamento dentário, tomou uma anestesia local e teve reação. Sim. Entendeu? Então, isso daí existe. Não existe procedimento que envolva anestesia, tá? Que não tenha risco, tá bom? Acredito que eu respondi, né, Paloma? Deixa eu só acrescentar só um pouquinho aí. Igual você falou da doença dentária, né? Da limpeza de tártaro e às vezes uma castração. Sim. Isso o Luiz falou que é um asa 1, é um procedimento simples, tranquilo, mas para um paciente também jovem e saudável. Com certeza, né? Com certeza. Às vezes o pessoal fala, então eu tenho uma petzinha que ela tem 17 anos, eu vou levar para castrar e para limpar. Vai ser um asa 1. Não vai ser um asa 1. Vai ser um asa 1. Entendeu? Porque a gente tem que avaliar, é o que a gente faz em todos os pacientes que vão passar por cirurgia, faz os exames pré-cirúrgicos, né, os exames pré-anestésicos, avalia coração, avalia pulmão, vê se está tudo bem, peso. Idade, porque assim, o asa ele muda, quando o paciente ele já tem mais de 5 anos, automaticamente ele já vai para o asa 2. Então, independente de qualquer outra coisa. Ou seja, o asa ele não é uma classificação só do procedimento. Isso. O asa ele é uma classificação do procedimento, porém, entre outras análises. Análise de exames, idade, peso do animal, enfim. Score corporal. Então, tem uma série de avaliações que nós fazemos para poder classificar. Né? Boa você ter falado isso para as pessoas entenderem, porque às vezes vai pensar que asa 1 é a castração. Pode ser um cachorro de 16 anos. Exato. Sem dúvida, tem essa diferença. Então, a classificação asa é um conjunto de avaliações que o médico veterinário faz para poder classificar. Perfeito. Tá bom?